aqui vai ser uma autorrevisão de respiração celular no geral, aí na próxima fase de fermentação. Bem, que a respiração celular vai ser o processo de obtenção de energia que a célula vai fazer a partir da glicose dos alimentos, e a respiração celular como um todo vai precisar de oxigênio. Então tá, vamos partir direto para os processos. A primeira fase vai ser a glicólise, que se caracteriza como a quebra-lise da glicose, que é a glicose C6H12O6. H12O6. A glicose vai ser quebrada em duas partes chamadas de piruvirato. Dois piruviratos. O piruvirato é C3H4O3. C3H4O3. Se você for dobrar, não vai ter esses 12 exatamente, porque existe também uma liberação de hidrogênio nesse processo, tanto para o meio do citoplasma, como para uma outra meio que enzima, por assim dizer, que vai ser o NADH. Bem, primeiro deixa eu falar os três processos. Aqui tem a glicólise, que vai ser essa quebra da glicose, dos partes. Vai ter o ciclo de Krebs, antecipado por um processo de oxidação do piruvirato. E oxidação do piruvirato seria o quê? Lembra que a glicose foi quebrada? Ela foi quebrada em dois piruviratos. Esse piruvirato vai ser oxidado para tirar o CO2 e formar uma outra substância para aí sim ocorrer o ciclo de Krebs aqui em cima. E após isso vai ocorrer o último processo que vai gerar mais ATP, que é o mais importante, por assim dizer, que é a fosforilação oxidativa. Vai ser um processo em que você vai pegar aquela partícula lá que eu tinha falado, NAD, e também vai ser o FAD, mas é a mesma coisa. NAD, que vai ter pego aqueles hidrogênios que saíram da glicose, vai ser NAD+, que vai pegar essas partículas e vai fazer um processo em que elas vão se transformar em ATP, várias ATPs. ATP é o que a molécula está buscando para gerar a energia, por assim dizer. ATP é o saldo energético ali. E, bem, bora começar com a glicólise. Glicólise eu vou deixar de maneira bem simples só o que ocorre no processo. Tipo, quais são os seus resultados do processo. Você vai ter aqui a glicose, que é 6H12O6. E essa glicose vai sofrer o processo da glicólise, em que você vai ter como produto dois piruviratos, que é aquela parte lá, 2C3H4O3, mais 2 NADH, que é o NAD mais o 1H desses 12 aqui, um para cada, né? Eles são 2 NADH. E também dois hidrogênios vão simplesmente sair no processo, vão ali para o citoplasma da célula. Além disso, vai ter uma produção de duas ATPs. Eu falei que a ATP é produzido no final, mas também existe um outro processo que não é tão cobrado, que o ATP é produzido sem ser no final desse processo. Agora não lembro o nome do processo.
é a fosforilação a nível do substrato. Na verdade, são produzidos 4 ATPs, porém, são utilizados 2 ATPs para começar esse processo. Então, você fica com esse saldo de 2 ATPs. Enfim, isso daqui é a glicólise. Você vai ter gerado, no geral, 2 piruviratos, 2 NADH que vai ser usado lá no final e 2 ATPs, que já é um pouco do saldo energético que você vai ter no final do processo. Enfim, depois da respiração celular, você vai ter um processo antes do ciclo de Krebs, que é o mais conhecido, que vai ser a fosforilação do piruvirato. Você vai pegar o piruvirato, C3H4O3, e vai fazer o processo de oxidação dele. O processo de oxidação consiste em remover o CO2 desse piruvirato. E além do CO2, um H+, mais um elétron, por assim dizer. Outro nome para esse processo é descarboxilação. Quando se tira esse CO2, o que você vai ter? Você tira um C, vai ficar C2. Tira 2 oxigênio. Primeiro você vai tirar um elétron, H+, né? C, H3, dos H4 e 2 oxigênios O. Então, o que você vai ter de produto é esse daqui. E esse daqui, você tendo liberado mais esse hidrogênio, para onde vai esse hidrogênio, ele vai se juntar para mais um NAD. Vai formar mais um NADH. E esse daqui, esse produto vai se chamar acetil. Ok, acetil. O que vai acontecer com esse acetil antes do ciclo de Krebs? Ele vai se juntar com uma enzima que vai meio que aumentar o seu tamanho. Por quê? Porque o acetil, digamos que ele meio que assim, tem aqui seus 3 carbonos, seus 2 carbonos de ligação que vão estar. Não, você pega daqui, né? Você tem 3 carbonos de ligação. A célula vai fazer o que com esse carbono? Vai quebrar um deles para liberar energia. Toda quebra aqui de ligação gera uma energia que é energia química. E, bem, depois disso daqui você vai ter de novo 2 carbonos ligados, que vai ser esses 2 carbonos do acetil. Então, o que você precisa? Você quer liberar mais energia a partir desses carbonos. Você quer tirar esses carbonos e manter o oxigênio, por assim dizer. Então, naturalmente vai se ligar isso daqui, uma enzima chamada coenzima A. E nessa ligação, você tinha 2 carbonos e a coenzima A é como se ela tivesse 4 carbonos. Vai auxiliar para a quebra desses outros 2 aqui, porque fica mais simples quando a ligação é mais comprida. Então tá, o que vai ser formado a partir disso? Isso daqui forma a oxalacetato, né? Virou oxalacetato, e aqui oxalacetato, acetil. Quer dizer, o nome dessa enzima é oxalacetato, a junção desses 2 aqui vai ser o citrato. Isso é o citrato que vai ser meio que transformado ali dentro do ciclo de Krebs. O que ocorre com o citrato vai haver essa quebra das ligações, como eu tinha falado, aqui e aqui, vai quebrar esses outros 2 carbonos que sobraram e liberar energia. A energia vai estar na forma de ATP no final. E bem, os nomes dos processos não é tão importante.
E o que a gente pode ter como resultado? Aqui a gente vai ter 2CO2 sendo liberado, 3 NADH, com essa quebra da molécula, né, no total. 3 NADH, FAD, que é a mesma coisa do NADH praticamente, e uma molécula de ATP, essa forma de energia da quebra do negócio. Só que isso daqui ocorre para cada um dos piruviratos. Isso daqui está ocorrendo para um piruvirato. Então, se for para cada um dos piruviratos, você vai ter o dobro disso daqui. 4CO3, CO2, 6 NAD, 2 FAD e 2 ATPs. Só que eu falo assim, não é tão importante você saber. Só que o que é bom você ter em mente que você vai estar produzindo bastante desses NAD, FAD, que vai ser muito importante para o próximo processo. Que além do mais, vai estar acumulando tanto isso daqui como o que foi produzido lá na glicólise. Então vai ter um saldo ainda maior. Isso daqui vai ser importante para a última produção. E a próxima etapa vai ser a fosforilação oxidativa. Consiste no quê? Lembrando, tudo isso ocorre na mitocôndria. A glicólise, que é a primeira etapa, isso aqui é a mitocôndria, digamos assim. A glicólise vai estar ocorrendo no citoplasma, aqui em volta da mitocôndria, no meio da célula. E já o ciclo de Krebs ele já vai estar ocorrendo aqui dentro da mitocôndria, que se chama matriz mitocondrial. Essa parte aqui é meio que uma parte entre a membrana externa, que é essa parte em volta da mitocôndria, entre a membrana externa e a membrana interna, que é essa parte de dentro que tem umas cristas. Então aqui dentro ocorre o ciclo de Krebs e a fosforilação, e essa última etapa ocorre meio que em cima da membrana interna. Mas não exatamente, vão ter pequenas partículas. Eu vou desenhar uma mitocôndria melhorzinha aqui, maior, porque o último processo é melhor de ser observado dentro dela. Aí aqui vamos ter uma pequena bomba importante. Temos mais essas 4 proteínas aqui. E bom, o que vamos ter? Essa última etapa é a fosforilação. Oxidativa, né? E, bem, o que aconteceu até agora? Você produziu bastante NAD e FADH, que eu falei que foi o mais importante. Você também produziu lá o ATP, liberou hidrogênio solto no citoplasma, liberou o CO2 lá na oxidação piruvirato e tal. Mas o que vai importar mesmo agora, se você lembrar? Se lembrar que você produziu bastante do FAD-NAD. Esse FAD-NAD, eles vão estar aqui dentro, onde ocorreu o ciclo de Krebs. Não lembra que ocorreu dentro dessa parte que é a matriz? Bem, então eles vão estar por aqui. Deixa eu colocar esse. NAD, H, FAD, H. Eles vão estar aqui dentro. Várias vezes entre a matriz mitocondrial. E o que vai acontecer agora? Bem, aqui na mitocôndria, nessas cristas, em cima delas, tem umas pequenas proteínas chamadas de citocromos. Cada um desses aqui é um citocromo. Citocromo. Ok? Aí, apagou tudo.
colocar aqui rapidinho. Tal. Aqui NAD e FAD. Bem, o que é o NAD FAD? Ele está carregando um elétron. Ele estava o quê? Ele estava sendo um agente oxidante. Por quê? Porque ele capturou um elétron. Agora ele quer ser um agente redutor. Ele quer liberar esse elétron. E, bem, sempre que um hidrogênio for liberado, tem que ter uma noção que ele sai ao par de um elétron que tem sua carga negativa, porque ele vai estar sempre atraindo uma pequena partícula ali. Outro ponto, cada uma dessas partículas, dessas proteínas aqui, quanto mais próximos dessa última fase, que é a bomba em si, mais eletronegativo. Como assim? Essa proteína atrai mais elétrons do que essa. Essa atrai mais elétrons do que essa e do que essa. Essa atrai mais elétrons do que essa, do que essa, do que essa. E assim por diante. Mas são só 4, para não confundir. O que acontece? O processo em si está meio demorado, então bora lá. Aqui vão se acumulando os elétrons dessas ligações. O hidrogênio vai sair daqui e vai passar para esse meio externo em relação à matriz, mas ainda dentro da mitocôndria. Isso daqui se chama região intermitocondrial. E, bem, aqui vão ficar os hidrogênios, vão se acumulando aqui. E os hidrogênios que tá? E os elétrons que saíram junto com os hidrogênios, eles vão ficar aqui dentro. Vão se acumulando vários elétrons aqui, vão ficar com carga negativa, enquanto os hidrogênios vão se acumulando aqui cada vez mais. Quando aqui tiver muito elétron, ele vai passar daqui para cá. Aí os hidrogênios vão começar a entrar por aqui. E assim vai, os elétrons vão cada vez mais se atraindo para essas outras proteínas, esses outros citocromos, e os hidrogênios vão passando por aqui. O mecanismo dessa proteína é fazer essa passagem do hidrogênio para aquele outro meio. E enquanto os hidrogênios se acumulam aqui, vai formando uma certa pressão nessa região, né? Quando você tem muita substância em certo lugar, vai ficando meio que hipertônico, por assim dizer. E vai ocorrer um processo chamado de quimiosmose, uma pressão das substâncias químicas ali vai fazer com que ela passe para um outro meio. E o que vai acontecer? Aqui vai ficar com muita pressão e meio que o hidrogênio vai ser empurrado para essa região aqui, para essa saída. Isso é como se esse pequeno espaço aqui é como se fosse uma turbina, é uma proteína chamada ATP sintase. É ela que vai ser responsável pela produção da molécula de ATP. O que acontece? O hidrogênio passa e ela vai meio que girar e fazer com que ocorra uma conversão de uma molécula ADP para ATP, que é a molécula que a gente quer. O que é o ADP? Adenosina difosfato. Você tem 2 fosfatos. ATP é trifosfato. Então, o que aconteceu? Você colocou um fosfato ali. Você tinha um ADP mais um fosfato e essa proteína fez com que ocorresse esse processo de junção desses dois negócios. Aí vira um ATP. E é isso que ocorre. É assim que é formado o ATP, por assim dizer, dentro da célula. E o hidrogênio volta para cá. Fica aqui nesse meio. Ok. Em geral, é isso para a produção de ATP. Só que o hidrogênio, quer dizer, os elétrons nessa região aqui, eles não podem ficar acumulados, né? Porque senão não vai haver a passagem dos outros elétrons para cá, nem daqui para cá, nem daqui para cá. Aí o NAD e o FAD não vão poder colocar os elétrons deles aqui. Então eles vão se acumular nessa forma. Só que todo o processo desde lá da glicólise
utiliza o NAD e o FAD. Ou seja, se eu não conseguir fazer essa passagem de elétrons para essas proteínas aqui, eu não vou ter NAD o suficiente para realizar todo aquele processo e eu não vou conseguir mais fazer a respiração. Então o que eu preciso fazer? Tirar esses elétrons daqui. Para tirar esses elétrons daqui, eles vão se ligar à substância de oxigênio. Vai ter oxigênio, vai ter sempre oxigênio aqui no meio interno para poder o elétron se ligar a ele. E o elétron se ligando a ele, com os hidrogênios que vieram aqui, vai fazer com que o hidrogênio também queira se ligar ao oxigênio. O que vai acontecer? Você tem oxigênio mais hidrogênio formando H2O. E isso é para cada meio mol de oxigênio. É só uma contazinha feita lá para equilíbrio. E no geral é isso que acontece. O que você tem como saldo, por assim dizer, em média em torno ali de 36 a 38 moléculas de ATP, com algumas moléculas de H2O. E é isso. Aqui foi o processo da respiração celular por um todo, em que você pegou a glicólise, a glicose que veio do seu alimento, quebrou ela em várias partes, liberando pequenos componentes que no final fizeram meio que girar uma turbina para ligar uma outra molécula a um pedaço de outra molécula e formar a molécula energética central, né, que é o ATP, que é importante para fazer diversos processos, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, que mantém a célula viva, né? Quer dizer, isso daqui é a mitocôndria, mas bem, na membrana celular tem a bomba de sódio e potássio que faz tirar o sódio de dentro da célula para ela não ficar hipertônica, receber tanta água e explodir. Então isso nos mantém vivos, por assim dizer. Bem, na próxima revisão eu vou fazer fermentação e foi isso. Valeu.